Nosso tema de hoje, a psicologia do desapego no budismo e na yoga, é um tema central para quem começa a estudar esses temas de autoconhecimento, meditação, caminhos de autorrealização. E nossa abordagem hoje vai ser em cima de duas das grandes filosofias do Oriente, o budismo e especificamente os Yoga Sutras de Patanjali, que são os ensinamentos mais centrais da tradição do Raja Yoga na Índia. O Raja Yoga na Índia é considerado como o yoga que integra muitas das vertentes do yoga, como, por exemplo, uma yoga devocional, Bhakti Yoga, ou Gnani Yoga, que é a yoga da sabedoria, Karma Yoga, o yoga da ação sábia, enfim. Tanto o Raja Yoga quanto o budismo se caracterizam como metodologias de autoconhecimento e de compreensão do sofrimento humano. Por exemplo, nos Yoga Sutras de Patanjali se fala dos kleshas, que são as causas do sofrimento, e Patanjali definiu 5 causas. A primeira delas é avidya, que no sânscrito significa ausência de sabedoria. Esse é um ensinamento muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, os maiores exemplos dos nossos sofrimentos, de fato eles estão associados a uma compreensão inadequada daquilo que nós vivíamos. Justamente, nossa ignorância nos coloca no campo da confusão, da ação confusa, da ação que não compreende a totalidade da situação e, no final das contas, a relação de causas e efeitos acaba gerando algum tipo de sofrimento, frustração, decepção. Ainda nos Yoga Sutras de Patanjali, esse entendimento que Patanjali tem sobre o sofrimento humano vai à frente na seguinte direção. Depois de uma mente ignorante, de uma mente que não tem a sabedoria do conhecimento do ser, de quem nós somos e de como a realidade se organiza, né? Como consequência disso, surge asmita, que é uma concepção limitada de quem somos. A partir de uma concepção limitada de quem somos, passamos a viver na constante busca de satisfação e na fuga da dor. Essas são consideradas, a Raga-divesha, a terceira e a quarta das causas de sofrimento. Na perspectiva de Patanjali, o nosso modo habitual de funcionar, que é o desejo, indo atrás do prazer, e o medo, a fuga do sofrimento, nos aprisionam num modo de funcionar que vai justificando essa visão limitada que nós temos de nós próprios. E a partir dessa visão limitada, que é a própria avidya, a ignorância, né, diferentes tipos de sofrimento e diferentes tipos de limitação psicológica vão se configurando. E a quinta causa do sofrimento é o medo do desaparecimento, o medo da morte, né, que nos leva ao apego à vida. Vamos pensar agora um pouquinho em como Buda ensinou sobre o sofrimento humano. Buda, no discurso das 4 nobres verdades, afirma que, primeiro de tudo, viver implica em sofrimento, né? Existe uma tradução do Pali para o termo que Buda usava para definir sofrimento, que é dukkha, que diz que dukkha é sendo mais claro, um monge que comenta
esse ensinamento de Buda, usa a imagem de um ombro deslocado. Ou seja, o sofrimento de um ombro deslocado. Ou seja, nós carregamos algo fora de lugar. Essa ideia de algo fora de lugar, né? O sofrimento como sendo inerente à vida, eu não posso deixar de fazer uma correlação com a primeira causa de sofrimento nos Yoga Sutras de Patanjali. Então lembrem que para Patanjali o sofrimento vem da ignorância. Buda afirma na primeira nobre verdade que na vida existe o sofrer, que o sofrimento é inerente, é inevitável, ele é inerente à vida, né? Como causa do sofrimento, e essa é a segunda nobre verdade, que o sofrimento tem causas, né? Os comentários da sabedoria budista, dos ensinos budistas, se referem frequentemente ao fato de que a causa do nosso sofrimento é o apego. Frequentemente, nós encontramos que a causa do sofrimento é o desejo. E quando a gente olha com mais cuidado, tanto o apego quanto o desejo, olhando com bastante atenção, nós vemos que eles têm uma profunda conexão. Desejo nos coloca sempre na busca do que não está. O desejo nos promete a felicidade buscando aquilo que está para lá, está num outro, está num futuro, está numa pessoa, ou num objeto, ou numa experiência. Então, o desejo nos mobiliza, nos coloca para frente na busca da satisfação, né? A vida humana normal é uma vida orientada pelo desejo. O desejo, quando pode ser cumprido, ele oferece prazer. Aí que vem o ensinamento budista. Junto com o prazer que o desejo gera, podem vir duas consequências. A primeira, vamos considerar que o desejo não possa ser cumprido. Quando ele não pode ser cumprido, o sofrimento vem por meio da frustração. Mas mesmo quando um desejo pode ser vivido, ele acaba, com o tempo, gerando algum grau de apego à experiência, apego à pessoa que representa essa experiência, né? E o que é o apego? O apego nos coloca olhando para trás. O apego é quando nós nos aferramos ao que temos, ao que imaginamos que somos, ou pessoas ou situações que consideramos que não podemos viver sem elas. Então, nesses ensinamentos, o sofrimento fica associado a uma busca do que está no futuro ou um apego naquilo que ficou no passado. A psicologia budista e a psicologia do yoga dialogam de uma maneira muito profunda e nos permitem, a partir desse diálogo, ampliar o nosso entendimento sobre o que é o sofrimento humano, claro, nessa perspectiva das filosofias orientais. Portanto, quando Buda fala que o sofrimento está associado ao desejo ou apego, está implícita a primeira causa de sofrimento nos Yoga Sutras de Patanjali, que é a ignorância de como funciona a mente, né? A ignorância em relação a nós e ao mundo. Essa imaturidade espiritual nas duas perspectivas é vista como um caminho evolutivo, em que uma fagulha da consciência universal em nós busca se expressar por meio do pensamento, por meio do sentimento, por meio da ação. Nas duas perspectivas, nós, seres humanos, somos muito mais do que nós imaginamos que somos. Nessas perspectivas, no budismo, nós temos a natureza de Buda em nós,
uma semente do eterno, uma semente do infinito, uma semente da plena sabedoria. Para o yoga, todos nós somos Jivatma, ou um microcosmos de Atma, o grande espírito, um pequeno espírito destinado a se transformar num espírito universal. Do ponto de vista da experiência prática, da experiência direta nossa do dia a dia, existe um potencial de sabedoria em todos nós. E a nossa consciência está destinada a se desenvolver no sentido de cada vez mais sabedoria. A superação do sofrimento é uma meta nessas duas filosofias, no budismo e no hinduísmo. Mesmo que às vezes colocadas de formas diferentes, essas perspectivas trazem implícita uma dimensão da experiência humana que, em geral, não está presente nas nossas perspectivas ocidentais. E essas perspectivas, todas elas, dizem respeito a que o potencial de felicidade, de bem-aventurança nas nossas experiências subjetivas é muito maior do que o desejo pode oferecer. No budismo, como vocês sabem, é usada a expressão nirvana. Nirvana como liberação, como libertação. No hinduísmo, especialmente como está nos Yoga Sutras de Patanjali, o que é buscado é samadhi, que é um estado de união, é um estado de um êxtase transcendente em que nós explodimos em sabedoria e bem-aventurança. Na perspectiva budista, frequentemente esses estados eles são definidos como estados de unidade ou estados não conceituais ou, frequentemente também, a experiência do vazio. É um pouco delicado pensar em termos de o que é o vazio, porque a gente poderia traduzir a expressão shunyata do budismo como a não existência. Na verdade, não é assim. Esse ensinamento sobre shunyata, ou a natureza vazia da realidade, nos lembra muito do que a física quântica nos tem ensinado, né? Que a nossa percepção da realidade ela é condicionada pelos nossos sentidos, mas que ela, na verdade, se configura de uma maneira muito diferente do que os nossos sentidos nos revelam. Ainda assim, a realidade para nós, quando a percebemos, é absolutamente constatável. Ela é concreta, mas é surpreendente quando as pesquisas vão para o ínfimo, as ínfimas regiões do universo que são a dimensão subatômica, né? E a física revela que nessa dimensão subatômica uma outra realidade se revela. A matéria é vazia também. E tem nela um vazio que é uma energia espantosa. Ao mesmo tempo, um vazio, uma energia que tem informação em si mesmo. Ou seja, os registros necessários para o universo como nós o conhecemos residem dentro desse vazio, que é de uma potencialidade enorme em termos de manifestação, é de uma energia criadora, mas também destruidora enorme, como nos revelam as bombas, infelizmente, esse trágico capítulo das armas de destruição em massa atômicas. E quando a gente entra nesses ensinamentos da física, muito fácil se torna fazer pontes com os conhecimentos das filosofias antigas, né? Portanto, a gente talvez pudesse considerar o ensinamento do vazio no budismo
como a descoberta, por meio da nossa consciência, dessa realidade original, de onde tudo provém, que a física pouco a pouco começa a investigar nos mundos subatômicos, e onde nós chegamos nessa inteligência organizadora e criadora da realidade. Ocorre que, descrito desse jeito, parece um processo frio, mas do ponto de vista dessas tradições orientais, não tem nada de frio, porque a expansão de consciência no samadhi, no nirvana, a entrada nesse campo do vazio, a entrada no mundo não conceitual, é acompanhada de uma profunda sabedoria e de uma profunda bem-aventurança. O budismo, especialmente no tantrismo budista, ele é muito explícito ao revelar que esses estados de samadhi são vários. Isso também fica muito claro nos Yoga Sutras de Patanjali. Samadhi não é uma experiência de êxtase, uma. Existem inumeráveis diferenças nas possíveis experiências de êxtase. E elas têm uma característica de que quando o praticante desenvolve a boa meditação, a boa prática da meditação, ele vai descobrindo por meio dessas experiências místicas níveis cada vez mais profundos da realidade. Quando o meditador mergulha nessa dimensão mais profunda da realidade, né, ele desmonta, desfaz aquilo que Patanjali chamava de avidya, ou ausência da sabedoria. Né? Em termos budistas, essas experiências nirvânicas, as experiências, também se usa a expressão samadhi no budismo, a mente se expande e passa pela profundidade da sua experiência, desenvolver uma maturidade espiritual que a gente vai, quando escuta, facilmente reconhecer que ali existe uma mente profunda, uma mente iluminada. Né? O caminho, tanto nos Yoga Sutras de Patanjali quanto no budismo, tem um ponto central. Eu queria falar um pouquinho sobre como o budismo fala sobre isso. Depois de explicar nos seus discursos sobre o sofrimento, sobre a inevitabilidade do sofrer, que o sofrer está associado à ignorância, ao desejo que nos coloca para lá na frente, ao apego que nos coloca aprisionados ao passado, a nós funcionarmos muito parecido com animaizinhos, né? Buscando sempre a satisfação e fugindo da dor e vivendo num estado de medo. Né? Essa configuração que vem dos Yoga Sutras de Patanjali, né? No budismo seria assim: sofremos ligados aos nossos apegos e aos nossos desejos e à nossa ausência de uma mente iluminada. Portanto, estamos presos a uma eterna repetição de circunstâncias, o que é natural a uma vida a uma mente que ainda não compreendeu as causas da ignorância. Portanto, a ignorância no budismo fica associada ao campo de samsara, que na tradição budista significa o ciclo de vida e morte, o ciclo dos sofrimentos cíclicos, dos prazeres cíclicos, dos sofrimentos cíclicos, num oceano de repetições que nos deixa aprisionados a um estado limitado de ser. Para o budismo existe um caminho para a superação do sofrimento. Essa é a terceira nobre verdade. E a quarta nobre verdade ele apresenta como a nobre senda óctupla. A nobre senda óctupla termina no reto samadhi, né?
Ou seja, quando a reta concentração, ou a reta meditação, leva a um estado de clareza, a um estado em que essa clareza se torna uma libertação dos limites de uma mente ignorante de si mesmo. Nas duas tradições, o ponto central da prática espiritual é a meditação, porque a meditação é a mestria na capacidade de estar presente no aqui e no agora. A meditação é o aprendizado de um modo de ser em que a experiência, tal como se dá agora, flui na sua consciência, né? E essa consciência, ela não deriva para o desejo, nem fica prisioneira do apego. A meditação é a arte de se tornar íntimo da própria mente. E, portanto, quando uma pessoa para simplesmente sentar e relaxar fisicamente, relaxar mentalmente, ela, claro, começa a perceber o fluxo dos pensamentos. Essa ideia do fluxo dos pensamentos surge logo no início dos Yoga Sutras de Patanjali. O segundo sutra, vocês sabem, sutras são frases muito sintéticas que um instrutor dava ao seu discípulo para uma longa reflexão sobre elas. Os sutras são ensinamentos constituídos de uma maneira que, quanto mais o discípulo medita sobre eles, mais vai ativando dentro do discípulo a capacidade da intuição e do amadurecimento de mais sabedoria. Pois bem, o segundo dos Yoga Sutras de Patanjali diz que o yoga é a cessação dos movimentos da mente. A expressão sânscrita é vritti, chitta vrittis, que são os movimentos naturais da mente. É muito difícil para nós que não temos uma prática, quando não temos uma prática profunda da meditação, entender o que significa a cessação dos movimentos da mente. A ideia por trás desse ensinamento é que quanto mais a mente se tranquiliza, mais ela se estabiliza, mais vai surgindo uma consciência de um observador que passa a não mais ser um joguete dos movimentos da mente. Quando nós falávamos há pouco sobre o papel do desejo e do apego, essas duas forças passam a não ser mais dominadoras no campo da consciência. Em geral, quando nós paramos para meditar, rapidamente a gente descobre que é muito difícil ficar tranquilo e sereno observando os pensamentos. Meu professor de meditação me contou de uma história em que a pessoa começou a meditar e de repente, quando ela se deu conta, ela já tinha ido para a cozinha fazer um café. E sequer se deu conta que tinha interrompido a sua meditação para fazer o café. Porque o nosso grau de ausência, vamos chamar assim, ou de ausência de presença, né, costuma ser muito grande quando nós não temos essa prática de estar no agora, né? Quantas vezes você para tentar olhar para a sua própria mente e embarca num pensamento associado a um assunto importante e vai embora nesse assunto e daqui a pouco você esquece o que você estava fazendo lá. Até chegar ao ponto dessa pessoa que nem se deu conta que levantou e foi fazer o café, né? Mas a meditação é uma arte de ir se desprendendo desses movimentos meio hipnóticos que vão meio que raptando nossa presença, nossa consciência e levando essa presença para longe
a partir dos temas que vão surgindo na mente. Mas se nós paramos para observar com atenção, provavelmente nós vamos constatar como foram profundos os ensinamentos desses grandes mestres, Buda, Patanjali. Por quê? Porque na nossa mente existem centros de tensão, que são geradores de pensamentos. O desejo é um centro de tensão, porque nos coloca sempre na sede da experiência, né? E do encantamento das imagens que prometem o prazer. O medo também é um centro de tensão na mente, porque ele gera todo um fluxo de pensamentos que tem a ver com as questões que não estão, como é que eu vou dizer, tranquilas, as demandas que trazem risco. Essa é frequentemente uma importante causa de distração, né? Os nossos apegos vão definir quais são os assuntos que vão surgir no nosso campo mental quando nós paramos para meditar. De maneira que desejo, medo, apego, existe uma grande relação entre medo e apego, né? Talvez possamos dizer que o núcleo do apego é o medo da perda. Então, essas, o que eu estou chamando de fontes de tensão, são campos que originam pensamentos os mais variados, mas que têm essa raiz, né? Enquanto esses fontes de tensão atuam livremente na mente de uma pessoa que ainda não amadureceu na prática meditativa, ela é prisioneira desses movimentos mentais. E a meditação passa a ser uma luta infindável e frequentemente infrutífera. A maior parte das pessoas desiste da prática meditativa porque não dá conta de lidar com esse turbilhão de pensamentos, às vezes ansiedades que surgem ou preocupações que surgem, de maneira que a meditação passa a ser um inferno, literalmente, porque é entrar no campo dos temas candentes que geram as preocupações na nossa vida. Pois bem, os ensinamentos no budismo, os ensinamentos no yoga, vão, dentro da prática meditativa, permitindo um aprofundamento gradual da experiência e uma subsequente libertação, né, dessas fontes de tensão. Eu queria entrar um pouquinho mais, ser um pouco mais explícito em como isso acontece. Os apegos originam pensamentos, os desejos originam pensamentos. Buda ensinou isso. Mas Buda, nos ensinos sobre a prática, também é um grande mestre do desapego, né? Nos Yoga Sutras de Patanjali, isso é também muito importante, é central. Existe um dos sutras que diz que Samadhi é obtido por Abhyasa e Vairagya. Samadhi, o estado de libertação. Abhyasa é um termo sânscrito que significa prática constante. Vairagya é o termo sânscrito para desapego. Portanto, olha o que ele ensina. Que os estados de liberdade interna são obtidos pela prática constante na presença, né, e o desapego. Onde que essa prática do desapego vai ocorrer? Obviamente, em todas as situações da vida, né, em todas, onde estão os nossos apegos, mas na experiência da meditação, nós temos ali um campo privilegiado para observar o funcionamento do apego.
Os apegos vão surgir na nossa mente, é ali que é a casa deles, é onde eles residem. E a meditação é você tomando posse da sua casa. Essa casa primeira que nós habitamos, que é a nossa própria mente, né? Quando nós estamos presentes, olhando para tudo que acontece na mente, nós vamos ver surgir na prática o apego. Como é que ele surge? Ele surge justamente seduzindo a mente pelo medo, ou quando o que existe é o apego ao prazer, que é a origem do desejo, gerando imagens prazerosas. E o que faz o meditador nessa hora? O meditador aprende a observar e aprende a identificar o tanto que o apego e o desejo são aprisionadores de uma mente tranquila. Portanto, o meditador passa a deixar ir. Surge o pensamento que mais gera desejo. O meditador aprende a deixar ir o pensamento. Surge um pensamento que é da sua experiência mais radical de apego. Uma experiência tão forte que define as suas escolhas na sua vida diária. Durante a meditação, essa experiência do apego vai surgir. Mas na sua mente, você vai deixar ela ir. Quando isso é feito com abhyasa, ou seja, prática constante, você amadurece na arte de deixar ir. Percebe que é como uma espécie de preparação para a morte? E por que em muitos ensinos espirituais a morte está associada à libertação? Você aprende a deixar ir. E enquanto a sua prática evolui, a abhyasa, a prática constante, você pratica o desapego durante a meditação. Vêm os pensamentos ligados a desejo, medos, preocupações, e você gradualmente cresce na direção de permitir que eles não sejam mais do que pensamentos. Deixa o pensamento ir. Deixa o pensamento ir. E volta para o presente. O resultado disso é que a prática do estar no presente evolui para estados de paz. A paz que todos nós almejamos, que nós almejamos por meio dos nossos desejos, né? Tentando nos livrar dos nossos sofrimentos, ela não reside nem no passado, nem no futuro. Ela reside na capacidade de estar no presente, que gera uma profunda tranquilidade. Essa tranquilidade vai evoluindo para estados de um relaxamento pacífico, por final, estados de paz. Uma coisa extraordinária nos caminhos espirituais, tanto no budismo quanto no hinduísmo, no yoga, como nos Yoga Sutras de Patanjali, a paz não é apenas o final do processo da libertação. É curioso isso, porque samadhi, nirvana são associados a estados de paz. Mas acho que foi Gandhi que disse que não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Esse ensino de Gandhi, que tem uma conotação política importante, tem uma conotação profundamente psicológica também. Dentro dessa perspectiva meditativa, Gandhi está absolutamente certo. A paz é o caminho, ou seja, quando a meditação gera estados de paz, né, você está indo, o que você está fazendo é gerando paz dentro de você. Mas a paz, essa paz da tranquilidade, não é a paz final, né? Os monges budistas, os mestres budistas, são muito explícitos nisso. Eu encontrei esse ensinamento em várias obras. Não se apegue nem mesmo à paz.
não se apegue nem mesmo ao prazer que vem da paz. Né? Continua no estado de desapego. Prática constante no desapego. E o que os ensinamentos mostram é que as nossas experiências vão se aprofundando, se aprofundando. O objetivo dessas práticas, acredito eu, seja revelar que nós, seres humanos, somos tão misteriosos e infinitos nas nossas potencialidades como é o universo que está fora de nós. Todos vocês já tiveram a experiência de olhar para um céu estrelado e acredito que já se perguntaram onde termina? O céu não tem fim? Vai para o infinito? E os cientistas olham para o átomo e descobrem que existem partículas subatômicas e que, se vão mais fundo, entram num outro campo de realidade, talvez de tempo e espaço. Assim como no grande cosmos, né? e no microcosmos, ainda do mundo material, a nossa experiência subjetiva provavelmente tem um igual nível de infinitude. Quanto mais nós caminhamos para dentro da própria mente, mais descobrimos novas camadas de profundidade. Nesse aspecto, o desenvolver da paz na prática meditativa é o início real da meditação. Quando a meditação evolui, né, e essa paz é explorada com mais profundidade, o meditador vai se estabelecendo num outro nível de liberdade. Liberdade em relação às causas do sofrimento. Tanto na perspectiva budista, lembrem bem, o desejo, o apego, né, busca do prazer, fuga da dor, o medo. Todos esses elementos que são fontes geradoras de pensamentos, quando um meditador se torna centrado o suficiente, tranquilo o suficiente, observador o suficiente, né, ele vai se libertando do passado, vai se libertando das expectativas de futuro, né, vai ganhando proficiência em ser um ser pleno aqui e agora. E nesse aqui e no agora, vivendo com inteireza, sem ser prisioneiro dessas forças internas que tentam raptar a presença, ele vai se tornando um ser exuberante, né? Aí a espiritualidade começa a brotar realmente com mais e mais luz, e esse indivíduo evolui na direção de uma paz mais profunda, de uma sabedoria mais profunda e de um amor compassivo muito mais profundo. Essa é a verdadeira espiritualidade. Ela emana dessa pessoa que já não consegue mais ser prisioneira, porque a sua mente se tornou clara o suficiente e ela não é mais prisioneira dos seus apegos, dos seus desejos. Às vezes, desejos de poder dentro da religião. Às vezes, apegos a cargos religiosos. Às vezes, apego a interpretações de um ensinamento religioso. Ou seja, mesmo dentro do campo da religião, essas forças psíquicas do desejo, do apego, do medo, do poder, elas vão surgindo e muitas vezes contaminando não só a experiência espiritual da pessoa, como contaminando o ambiente religioso em que ela vive. Quando surge essa contaminação do apego, do desejo, o que deveria ser uma experiência espiritual autêntica, de emanação dessa luz, dessa espiritualidade, dessa inspiração para todos aqueles que estão à volta, ela se transforma em práticas manipulativas. Tendências a aprisionar a consciência dos fiéis ou dos discípulos e colocá-los a serviço ou da sua crença, ou da instituição, ou de si mesmo, né? Frequentemente aqui o dinheiro e o sexo ganham um papel muito importante nesses momentos em que
a religiosidade entrou em decadência e a espiritualidade vai desaparecendo. Porque aí ela é substituída pelo desejo de sexo, de poder, que vem junto com o dinheiro, né? Desejo de poder sobre a consciência do discípulo. E as piores coisas vêm disso. A espiritualidade real é o oposto. Porque quando a pessoa se torna mais madura em relação aos seus apegos, em relação aos seus desejos, e vai ganhando esse grau maior de desapego e de liberdade, e passa a não mais identificar a sua felicidade com essas expressões externas de poder, muito menos relacionada ao exercício do poder sobre outros. Aí a espiritualidade brota, e brota como uma água pura, né? Que, como na metáfora de Cristo, é a água que realmente mata a sede do Espírito. Nessas antigas tradições de sabedoria, tradições que ensinaram práticas que são anteriores a elas próprias, porque vocês sabem que os Yoga Sutras de Patanjali, algumas fontes dizem que são do início da escrita. Elas existiam, esses ensinamentos existiam antes da fase escrita, da descoberta da escrita, né? Eu escutei de um grande monge budista que muitas práticas meditativas do budismo são anteriores ao budismo, né? Ou seja, a nossa espécie, a humanidade, ela sempre explorou esses mistérios da alma. E é muito fácil identificar uma linha em que esses ensinamentos estiveram presentes de uma maneira ou de outra em todas as grandes tradições. Eu diria em todas as tradições, porque de uma forma ou de outra essas tradições querem ensinar sobre nós mesmos, né? E aonde existe espiritualidade viva, existe esse ensinamento sobre o funcionamento da alma. Nós vivemos um tempo em que esses ensinamentos são absolutamente necessários, porque essa fase histórica da humanidade se constitui como primeiro a era do desejo, que vem junto com a sociedade de consumo, né? Ao mesmo tempo, é uma era em que nós desaprendemos a olhar para a morte. E, portanto, o nosso nível de apego, né, a toda a nossa realidade material é bastante alto. Como consequência, na média, vivemos um alto grau de estresse, um alto grau de ansiedade e outros sofrimentos psíquicos. Essas práticas têm sido descobertas contemporaneamente pela medicina, pela psicologia, e hoje são utilizadas com muita vantagem, com grandes resultados na superação, inclusive, de transtornos psiquiátricos e de diferentes tipos de sofrimento psicológico. Talvez o que falta para o uso atual dessas metodologias de autoconhecimento seja uma escuta mais atenta ao que os antigos mestres diziam. E eles se referiam a um potencial de felicidade que todos nós trazemos, que deriva de um estado interior mais liberto, né? Nessa perspectiva, nós só somos plenamente humanos quando essa semente de uma consciência luminosa já está presente em nós. Eu me recordo dos autores que definem
a humanidade como um projeto em andamento, como um processo. Nós estamos muito longe ainda de ser aqueles que nós estamos destinados a ser, né? A humanidade vai fazer o seu trajeto evolutivo passando por muitas e muitas crises, involuções, destruições, mortes e tragédias e avanços frequentemente inspirados por algumas pessoas mais luminosas, que de tempos em tempos aparecem na nossa história e que nos dão uma luz sobre que caminho seguir. Todos esses grandes seres colocam a responsabilidade dessa jornada espiritual sobre cada um de nós. Portanto, nós não deveríamos esperar o lento fluxo da humanidade para aprender quem somos. É necessário, desde logo, fazer esse caminho. E claro que quanto mais nós vamos aprendendo sobre nós mesmos, experimentando esses estados de presença, de mais liberdade interior, mais diferentes nós vamos nos tornando da média, né? Da média das pessoas, inclusive, que nos cercam. E é natural que um estranhamento surja, em especial por parte dos outros, que vem alguém que já não parece compartilhar dos objetivos que todos compartilham, já não parece se encantar com as atividades que pareciam ser a maior fonte de felicidade. Natural que seja assim, mas existe dentro de nós o guia que nós precisamos para ir à frente, nas nossas intuições, aquilo que nos atrai, a necessidade do recolhimento e do silêncio, de aprender e estudar os ensinamentos que têm um poder libertador, né? E aí a mente vai se tornando mais profunda. E o que acontece é que o meditador vai precisar encontrar o seu jeito de lidar com uma sociedade baseada no superficial, né? No entanto, nós não estamos aqui para viver isoladamente, até porque não se cresce sozinho. E esse é um outro ponto importante, fundamental, né, dessa nossa conversa de hoje. Essas abordagens sobre a mente humana, o budismo, os Yoga Sutras de Patanjali, ensinam muito sobre o que se passa dos nossos olhos para dentro. Ou seja, todo o nosso mundo subjetivo, nosso mundo psicológico, a psicologia do apego, como hoje nós estamos abordando, que são ensinamentos fundamentais para entendermos mais a nós mesmos. Mas nós não somos seres isolados, né? E essa ênfase na relação frequentemente não é encontrada, da maneira como nós dizemos no Ocidente, nessas tradições orientais. Essas tradições orientais, elas fazem um mergulho para dentro. A tradição ocidental faz um mergulho para fora. E o que nós somos um encontro dentro de nós, de um hemisfério esquerdo, de um hemisfério direito. Nós temos o Ocidente e o Oriente dentro de nós. Portanto, todos esses ensinamentos que vêm do Oriente nos enriquecem profundamente e nos preparam para uma vida onde as relações são relações mais nutritivas, mais profundas e mais saudáveis, né? Quem aprende a olhar para a própria mente, aprende também a olhar para a mente dos outros. Quanto mais nós somos sensíveis para o que se passa em nós, mais sensíveis somos também para o que se passa com os demais. No budismo, há uma ênfase no Mahayana, a compaixão, que é exatamente isso, uma retirada do foco da vida espiritual em toda essa dinâmica. Desculpe, vou mudar a expressão, não é uma retirada, é um complemento. Aquela experiência profunda da meditação, ela se transforma num modo de estar
com o mundo, um modo de estar com os outros. E a palavra que define isso no budismo é compaixão. Compaixão significa estar junto com o sofrimento, com os sentimentos dos outros, né? Aqui a gente está falando da experiência da empatia. A experiência da empatia, que é essa percepção sensível para o outro, é a origem de toda a ética real. Toda a ética real parte da empatia. Quando não há empatia, é preciso regrinhas morais para definir os comportamentos. Quando há sensibilidade, você pode ter uma família, uma sensibilidade empática, eu digo, você tem uma família que funciona no seu melhor. Você tem uma sociedade que funciona no seu melhor. Quando existe falta de empatia, você vai ter relações de dominação, relações de poder, você vai ter a grossura, né? Experiências toscas de ser, de aprisionamento do outro, de preconceito em relação aos outros, né? De tentativa até de extinguir o diferente. Mas a maturidade espiritual real nunca dá suporte para isso. A maturidade espiritual significa aprender a olhar para a própria mente, viver com profundidade os estados meditativos e aprender a estar com o outro com igual grau de profundidade. Todos os seres são sencientes. Esse era um ensinamento antigo do budismo que hoje é confirmado pela ciência. Todos os seres buscam a felicidade, humanos e não humanos. E nós vivemos num oceano de seres, de relações, e nessas relações é que se expressa a real espiritualidade. Para dar base para a real espiritualidade, é preciso, primeiro, aprender o que nos limita, o que nos aprisiona, o que nos deixa presos e limitados aos nossos desejos e apegos.